Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é sexta-feira. Hoje é dia 28 de agosto. Estamos aí a poucos dias. Todos os dias eu digo isso, mas é verdade. Estamos aí a poucos dias do final do mês. Segunda-feira, o último. Minhas amigas, o tempo aqueceu um bocadinho. De ontem para hoje, a temperatura da parte da tarde até hoje já subi. E diz que vai subir mais ainda essa semana. Diz que vai chegar a 26, acho que no domingo, se não estou em erro. Portanto, as temperaturas vão subir agora. Até agora tivemos temperaturas baixinhas esses dias, mas foi conforme aquela tempestade que passou. E agora temos esses dias quentinhos. Não podemos fazer nada, não é? Como eu digo, o tempo assim é que manda. Minhas amigas, aqui eu queria, vocês sabem, ainda ontem queria pedir por toda a gente, não é? Que estão aqui no nosso canal, que estejam a passar por várias situações, algumas turbulências, não é? Sofrimentos da vida, para que nós todos, a gente fique assim, todos numa corrente do bem, não é? Rezando por toda a gente, para que toda a gente se fortifique, não é? Em Deus, e com mais força e acreditar. Lembrem-se que o poder da palavra é muito forte. Lembrem-se que realmente nós temos que ter a certeza que vamos vencer. A gente tem que profetizar a nossa vida, temos que, claro, confiar e descansar no Senhor, sabendo que tudo vai dar certo. E então a gente tem que acreditar assim, para que realmente as coisas aconteçam bem, ter aquela garra. Enfim, minhas amigas, hoje também quero pedir pelas pessoas que vocês, muita gente já deve ter visto falar o que aconteceu no Nepal, aqui do repelão, aquela avalanche de água por ali abaixo, e pelas notícias que eu estive a ver, acho que tem mais correntes de avalanche por ali abaixo, derivada aqui nos Himalaias, tem aqueles pequenos vales por ali abaixo que vai águas que vão derreter e tudo mais, e aquelas pessoas não estavam a contar com isso, e só quem vê, não é? A gente já sofre só de ver e dor como a pessoa fica, portanto vamos também incluir nas nossas orações. Enfim, minhas amigas, hoje claro que eu vou fazer almoço. Hoje vai ser assim um pouco da parte da manhã mais tranquilo. E então eu vou gravar depois para vocês o que é que eu vou fazer. Eu mostro depois ali, quando eu for realmente para a cozinha, eu mostro então. De resto, não tenho mais nada agora para mostrar a vocês. É um vídeo assim mais pequenino da primeira parte. Vou deixar, como eu já disse, para mostrar e falar mais um pouco ali na cozinha. E agora vamos ficar por aqui, tá bom? Então, até já. Minhas amigas, aqui, eu tenho aqui 2 kg de frango, cortadinho assim em pedacinhos. Eu pus aqui pimentão, um bocadinho de manteiga e azeite. E pus agora aqui assim, meio que a refogar, sabem, com o franguinho. E depois, ó, está aqui o pimentão aqui por baixo. Aqui, ó. Aqui tem alguns temperos. Eu tenho essa mistura de ervas aqui assim. Tenho o lemon pepper, que nós adoramos. Tenho aqui o alho, que eu vou pôr depois um bocadinho. Um pouquinho de colorado. Tenho aqui o restinho de polpa de tomate e pimenta da terra. E depois vou pôr também um bocadinho de sal, que ainda não meti. Portanto, eu vou deixar isso aqui um bocadinho a puxar e depois eu vou juntar os temperos. Está assim já refogadinho.
custam para estudos, é ver colocar a água, mas não ver colocar assim muito água, porque não vai fazer a galinha guisada, vai-se assim um puxadinho, sabem? O papelinho que eu tinha, que lembrem-se de ter filmado onde que eu mostrei, que eu tinha escolhido, ficou pequenino aqui, ó. Só que agora a gente não pode tirar, porque senão nunca mais dá certo. Mas vocês estão a ver aqui, este relevo aqui, é o azulejo que está saindo assim para fora, por isso também ficou assim, mas ficou pequenininho, devia ter sido maior, mas ó, é o que temos. Mas eu gostei só pelo aspecto que tem, lembra-me muito antigamente, e eu gosto muito. Pronto, agora eu vou pôr um bocadinho de água aqui, e depois eu vou fazer umas batatinhas à parte, e mostro depois a vocês. Eu vou mostrar a vocês aqui umas batatinhas que eu estou fazendo. Eu pus um bocadinho de milho, elas ainda não começaram a ferver, e depois eu mostro a vocês. O franguinho está ali. Aqui eu vou cozer um bocadinho de macarrão depois, para quem quiser, porque aquelas batatinhas eu vou tirar metadinha dali e vou depois colocar atum. Eu vou colocar atum depois, vou abrir uma latinha, aquele caldinho ainda vai secar um bocadinho e depois eu ponho atum, sabem? Com batatas, para não ser sempre com macarrão. O macarrão fica para quem quiser comer o franguinho, e tive duas ou três, se não quiser, antes de pôr outra. Pronto, deixem-se estar por aí. Elas estão quase prontas, ó. Se é só batatinha guisada, eu pus aqui uma latinha de milho. E agora eu vou deixar, elas estão quase cozidas. Eu vou deixar assim aberto, para que evapore um pouco, sabem? Para ficar mais sequinho um pouco, para não ficar assim com muito milho. Deixar assim. Estão muito boas. Já dá para perceber que o caldinho está assim um pouco mais grosseiro. E aqui eu vou cozer o macarrão, mas ainda não está fervendo, está quase. O frango, entretanto, já ficou pronto. Vou misturar aqui a vocês. Estão bem. Ó, o franguinho já ficou pronto. Ficou também assim, ó, bem espadinho. Bora lá aqui, minhas amigas, para o nosso Evangelho diário, o nosso conselho, não é? A nossa palavra do dia. 28 de agosto, sexta-feira, são 8h20 da manhã. A leitura está em Mateus 25, versículo do 1 ao 13. E diz assim: Jesus disse aos seus discípulos a seguinte parábola: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As 5 nécias, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite nas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o esposo, começaram todos a cabecear e pegaram a dormir. À meia-noite ouviu-se um grito: Eis que vem o esposo. Saí ao seu encontro. Então levantaram-se todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagaram-se. As prudentes responderam: Para que não suceda que nos falte a nós e a vós, ide antes aos vendedores e comprai para vós. Mas, enquanto elas forem comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele a celebrar as bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia, nem a hora.
agora vamos para o resumo. Diz assim: Senhor Jesus, Tu nos exortas a estarmos vigilantes, aguardando a Tua chegada. Hoje celebramos um Teu grande amigo e apóstolo, Santo Agostinho. Viveu mais de 30 anos longe de Ti, mas a força da Tua graça, mediada pelas orações de sua mãe, vocês lembrem-se que a gente lê que a mãe de Santo Agostinho ora e reza muito para que o filho se convertesse? Pois, Santa Mônica fez que acabasse por seguir o bom caminho. Louvo-te, Senhor, pela santíssima paciência que usas conosco, nunca desistindo de esperar a nossa conversão ao Teu amor misericordioso. E é verdade, minhas amigas, aqui a gente vê que realmente as virgens têm 5 prudentes, ou seja, 5 pessoas cautelosas, 5 pessoas que oravam ao Senhor, 5 pessoas que sabiam que na turbulência e no sofrimento que tinham que estar com o Senhor e antes. Ou seja, durante a vida toda, não importa, que a gente não deve buscar o Senhor só quando acontece as coisas, não é? Temos que ter uma comunhão, não é? Uma intimidade com Deus todos os dias. A palavra é para todos os dias. E havia as 5 prudentes, que eram essas pessoas, e as 5 nécias, que eram aquelas, e depois eu vou buscar, depois eu falo com Deus, agora não tenho tempo, depois eu falo. E depois, quando chegou o tempo que o Senhor as chamou, e agora vocês tiveram tempo, porque às vezes quando fechei a porta e disse que não as conhecia, o que é que isso quer dizer? Tiveram a vida toda para virem até mim. A vida toda de tempo suficiente. Sabe, minha gente, a gente não pode esperar que aconteçam as coisas para a gente ir ao encontro do Senhor. A gente tem que ir todos os dias, é que me diga aqui, a palavra do Senhor ajuda-nos a decidir as nossas vidas. Porque o controle e quem manda no nosso destino é Ele. A gente pode ter muitos pensamentos, muitos objetivos. E a gente acredita que realmente muitos objetivos da gente, se a gente crê em Deus, que vai acontecer. Mas quem manda é Ele. E então, diz aqui, Senhor Jesus, Tu exortas a estarmos vigilantes. Hoje celebramos Teu grande amigo e apóstolo, Santo Agostinho. Santo Agostinho vive durante 30 anos a sua vida normal, como toda a gente vive, normal. Só que Santa Mônica queria a conversão dele, queria que ele chegasse ao Senhor, queria que ele seguisse uma vida mais de apóstolo, uma vida em que realmente entregasse e fizesse as coisas que Deus queria que ele fizesse. Portanto, foi durante muito ano que a mãe levou a orar ao Senhor. E a gente às vezes pensa que pedimos agora, já queremos a cura, já queremos muitas coisas, para amanhã já está tudo pronto. Não. A oração, as nossas mudanças na nossa vida é uma coisa que é em um processo. Deus já sabe tudo, a gente já está tudo tratado, mas a gente até lá é um processo. E a gente tem que ter todos os dias com Deus, a gente tem que seguir, a gente tem que levar a nossa vida sempre com o objetivo que realmente Deus vai nos ajudar. A gente tem que acreditar que realmente vai ficar bem, já está. Jesus vai te curar, já está curado. Sabe, minhas amigas? Então, aqui nós temos que ter muita paciência, não é? Nunca desistende. A conversão ao Senhor, a gente não pode seguir a 2 deuses, certo? E a conversão, muita gente já sabe, que já me vi aqui falar, a gente não pode andar
com Deus e fazer as coisas certas, ser humildes e andar com pessoas que querem outras coisas, por exemplo, bebidas, drogas, não abandonando-lhes, porque Jesus também está nos pequeninos. Mas a gente se quer ter uma vida de conversão, a gente não pode ser fazer coisas que Deus não quer, falar mal dos outros também, andar sempre num errado, matar, roubar. Não é só beber e droga, não é só isso. Tem outras coisas aí. Porque até, por acaso, as pessoas, muitas delas, que vão para esses sítios, são pessoas que realmente são mais fracas, caem, veem aquilo como um suporte para lhes amparar, sabem? E a gente tem que pedir a Deus por essas pessoas, para que elas saibam que isto não vai preencher o vazio que elas têm. A droga não vai preencher o vazio da falta da mãe ou do pai, ou do amigo ou do marido. A bebida não vai preencher a falta de um pai, de uma mãe, não vai preencher. Quem preenche esse vazio é Deus. Sabem? A gente tem que meter na nossa vida que não é a falta das coisas, não é por eu fumar um cigarro que aquilo vai me fazer ser feliz. Vais te sentir bem só naquele minuto, mas daqui a meia hora já queres mais. E isso não é bom. Sabe? E o converter-se é deixar isto tudo para trás. Converter-se é deixar aquele vício e entregar-se ao Senhor. Fazer a sua vida normal, mas deixar o vício. Porque tudo quanto é vício assim, tudo quanto é assim, coisas que Deus não quer, pertence ao inimigo, sabem? E Deus quer que a gente sejam pessoas puras, pessoas que a gente tem que acreditar que só Deus é que preenche aqueles vazios que as pessoas sentem. Sabe? Às vezes o incardito, quem acredita, sabe que a pessoa nervosa vai lhe atacar naquela ansiedade que ele tem. Vai fazer com que ele fique muito ansioso. Às vezes há pessoas que virem só chocolates, virem só café, virem, isso é vícios também. Sabe, minhas amigas? A gente tem que acreditar que realmente Deus é que pode tudo. Portanto, eu estou assim, Deus vai me ajudar. E foi o que Santa Mónica fez, rezou vários anos para que o filho se convertesse, largasse a vida que ele tenha e entregasse a vida humildemente para seguir em frente. Converter-se, minhas amigas, não é virar padres. Entregar a vida a Deus não é virar padres. Não é ter que ficar fechados em casa sempre, não é isso. Temos uma vida normal, mas com algumas limitações. Vocês sabem que há músicas para aí, meu Deus Senhor. Vocês sabem que existe para aí tanta coisa que nos leva e coisas que a gente sabe que Deus não gosta, certo? Há muitos sítios que a gente não devia ir. Para já a gente sabe, há uma festa, há muito tipo de pessoa ali. Vocês fazem uma festa, vocês convidem quem querem, não é? Mas se vocês repararem, a maioria das pessoas que estão ali não caminham connosco todos os dias. Vocês vão de reparar quem é que caminha com vocês todos os dias. Quem é, de onde vocês estão. Se realmente é que são sempre as mesmas pessoas, é porque Deus quer que aquelas pessoas fiquem com vocês. Vocês têm algo a aprender com elas e elas com vocês. Se há uma festa e as outras pessoas se afastam, é porque aquelas pessoas Deus sabe que não é para viver o dia a dia. A gente às vezes pergunta assim, né, como eu já disse aqui, eu não sei o que é que eu fiz a fulano, que ela nunca mais a vi, nunca mais apareceu. Porquê? Porque não é para caminhar com vocês diariamente. Sabem? Deus é que sabe as nossas direções. E aqui diz para nunca desistir de esperar a nossa conversão ao teu amor misericordioso. Por isso Jesus dá-lhes essas palavras, dá-lhes esse entendimento e essa sabedoria todos os dias, para a gente se converter. Deus chama-nos à conversão. Nós somos chamados todos os dias.
como Deus também chamou as virgens, só que as 5 nécias não fizeram caso. E Deus chama-nos todos os dias. E vai chegar a hora que Deus vai te dizer, mas este não fizeste caso. Sabem, minhas amigas? Portanto, aqui nós escolhemos a vida que queremos ter. E a gente tem a vida que a gente fala. Se a gente fala de uma maneira, a gente tem a vida da maneira que a nossa boca diz. Porque Jesus deu-nos o poder. Portanto, tenho aqui vários versículos, que até tive a ver onde, que eu vou escrever aqui acerca do poder das palavras. Eu tenho até aqui um que está em Salmos 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa sabendo que vai dar certo, que vai dar certo. Então, este salmo é muito bom para quem tem muitos objetivos na vida, não é? E quer ter um sonho concretizado. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, que é o que eu digo aqui muitas vezes. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor, porque Ele é que sabe por caminhos é que a gente deve tomar. E se a gente não se quer desviar da vida humildemente e sabendo que Deus sabe o nosso coração, não é? O encardido vai-nos tentar fazer com que a gente vá por atalhos. E a gente nunca deve ir por atalhos. A gente nunca deve ir pela parte mais fácil. A gente vai na parte que é certa. Portanto, o encardido vai dizer, vá para ali. Não faças caso, sabe? A gente vai ter muitos desvios na vida. Só que por isso é que Deus quer que a gente tenha uma vida de oração. Todos os dias havia palavra para a gente não ir por esses desvios. Porque às vezes esses desvios, a gente tem o livre-arbítrio. Deus dá-nos a escolher a nossa vida. E a gente não pode decidir nada sem pedir a Ele um conselho. Senhor, achas que faça isso? Achas que se é para dar certo? Então eu saio daqui. Senhor acha que se eu sair daqui, vê para aquele caminho. Sabe? E Deus vai dar, vai fazer com que tu faças as coisas que Ele manda. Só que é preciso saber ver também. Porque a gente não se pode esquecer que o inimigo também passa rasteiras. Que o inimigo sabe de tudo. Ele só está esperando uma brecha para entrar. E eu me digo aqui todos os dias, eu digo aqui, a gente acorda com o intuito de fazer o bem, mas sempre vai haver alguma coisa que nos desvie do caminho. Para a gente se alterar, para a gente falar coisas que não quer. Porque se somos pessoas que temos Deus no coração, a gente temos o entendimento dele. E a gente fala o coração sente. E um coração má fala má. Um coração bom tem conselhos. Porque uma pessoa às vezes diz assim, conselhos do inferno está cheio. Não é bem assim. A pessoa que é boa dá conselhos bons. E a gente vê que tipo de conselho é que dá. A pessoa que tem o coração rancoroso e má e não quer saber, fala de uma maneira que a gente já conhece a pessoa. Sabe, minhas amigas? Por isso a gente tem que pedir muito direção ao Senhor. E há muitos salmos, muitos versículos na Bíblia de conquistas que a gente queira para a nossa vida, muitos sonhos, muitos projetos. Está tudo lá. É só escrever que versículo na Bíblia que eu posso ter sobre isso e isso. E lá ajuda imenso. E esses versículos, se vocês gostarem, vocês passem por uma folha, passem por um caderno, e todas as vezes que tiverem algum problema, todas as vezes que tiverem alguma coisa na vida, vão ali e leem. A Bíblia é o melhor livro que existe. A Bíblia é o melhor psicólogo que há na vida. É o melhor comprimido para vários tipos de certas coisas. Às vezes a gente está confuso, às vezes a gente não sabe as nossas decisões, vamos ali, escrevemos, lemos, porque aquilo é um livro sábio, sabem?
Ali está tudo o que a gente deve fazer aqui na Terra. Ali está tudo escrito. É isso, minhas amigas. Eu espero que realmente tenham gostado aqui da leitura, não é? Do livro de hoje, da leitura do texto, porque todos os dias temos vários conselhos para a nossa vida. Sei que muita gente não gosta de ouvir falar, porque são muito apressados, são muito estressados, mas, minhas amigas, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E não é por 20 ou 30 minutos que a vossa vida vai parar. Portanto, a gente pode tirar sem um tempo para a gente ir ao encontro daquela palavra que a gente precisa para aquele dia, para a nossa vida, para alguma decisão. Nunca deixem tempo com Deus para trás. Nunca deixem. Porque primeiro é Ele, certo? A gente tem que dar prioridade a Deus e não às redes sociais. Não é a rede social que te vai salvar. É Deus. E a gente tem tempo para o que quer. Não é? A gente tem que ter tempo para quem nos dá a vida, para quem nos dá tudo o que a gente quer. Enfim, vamos agradecer ao Senhor por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fogo de vida. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, cobre com o teu mão todas as medicações, todo o tipo de exames, todo o tipo de tratamentos, todo o tipo de instituição, todo o tipo de viagens, transportes, trabalho, compra e venda, algumas situações que as pessoas estão muito confusas, papéis de tribunal, papéis de imigração, que as pessoas tenham convicção que realmente tudo dará certo. Que o Senhor dê a cura física, cura mental, cura espiritual. Que o Senhor tenha sempre muita misericórdia, muita compaixão por nós. Que nos dê muito entendimento, muita luz, muita sabedoria, para que a gente possa levar a nossa vida como deve ser levada. Que a gente entregue tudo, consagre tudo ao Senhor, os nossos pertences, as nossas famílias, tudo o que temos, para que o inimigo não faça nada, não roube, nada, porque realmente nós temos que ter uma vida humildemente e que haja muita conversão pelo mundo, realmente muita conversão. Amém. E é isso, minhas amigas. Bem, já disse, hoje é sexta-feira. Um bom começo de fim de semana para todos, com muita saúde, com muita calma. E pronto, e que nunca se esqueçam que Deus está sempre à espera da nossa conversão para a gente se ajudar todos uns aos outros, certo? Que é o que a gente vai fazer à Terra, foi isso. Ajudar-se, e quem ajuda, Deus ajuda. Então, até amanhã, se Deus quiser.